A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Contemplando a Cristo, a noite vai passar. Amém. Todos nós passamos por estações e tempos em nossa vida. Existem estações especiais de visitação do Senhor. É verdade que Ele está sempre conosco e nunca nos deixa. Também é verdade que somos a sua habitação. Mas precisamos admitir que há momentos em nossa vida que sentimos falta do seu fluir. E aí é fácil a gente ficar um pouco desanimado, mas devemos escutar sempre a palavra, lembrar da palavra do nosso Senhor, de ficarmos sempre animados. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim Ele falou, e nós devemos acreditar, orar e receber a revelação de sua palavra. Amém? Todos nós, em algum momento, vamos passar por noites sombrias e escuras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre, ou vezes por outra, iremos passar por esses momentos de dificuldades. Mas Jesus, Ele nos alerta e nos chama a atenção para que nós não desanimemos, para que nós permanecemos firmes na fé e na palavra. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 5, diz que Ele chegará, que chegará o dia em que não mais haverá noite, ou seja, não mais haverá sofrimento, não mais haverá tribulação, não mais haverá tempos de lutas e de lágrimas, tempos de depressão, tempos de estar abalados ou abatidos com alguma coisa. Por isso nós devemos acreditar. O Salmo 16, versículo 7 fala assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite no meu coração ensina. Ou seja, o Espírito Santo, o próprio Deus, Ele vem nos ensinar enquanto nós estamos dormindo. Muitas vezes, esses problemas, as dificuldades que nós passamos, nós mesmos somos o problema. Nós mesmos fazemos bagunça quando escolhemos coisas que não estão dentro da vontade de Deus e não sabemos como nos sair desses momentos de enrascada. E na maioria das vezes também o que acontece é que essa crise, esse momento turbulento, esse momento de noite, de atravessar a noite, que nós atravessamos, também pode ser resultado de ataques do maligno, de dados inflamados, porque todos nós, sem exceção, estamos numa guerra espiritual. Por isso Jesus Cristo, Ele nos fala: tenha bom ânimo, a noite vai passar e a alegria virá, a alegria virá encontrar pela manhã. Então a promessa é que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria ela vem pela manhã. Podemos ler isso no Salmo 30, versículo 5. A alegria ela vem porque ela é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, Abraão também, em Gênesis 14, fala que ele teve uma grande vitória quando ele foi lá resgatar o seu sobrinho e ele enfrentou quatro reis, e aí ele ganha aquela batalha e vem. E ele tinha apenas 318 homens, e havia vencido um exército de 4 reis. Quando ele vem, Melquisedeque veio ao encontro dele com pão e vinho, e ele abençoa Abraão, em nome de Deus Altíssimo. E Abraão, com gratidão,
entrega o dízimo de tudo para ele. Agora no capítulo 15, o Senhor aparece para Abraão e fala assim: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Por que o Senhor disse isso para Abraão? O Senhor só lhe diz: não tenha medo quando você está sentindo medo. Então, se nós estivermos com medo, pode ter certeza que o Senhor estará conosco. E Ele disse para a gente não ter medo, que Ele é o nosso escudo. E como assim que Ele foi com Abraão, nós, hoje, somos filhos de Abraão, através da fé, podemos desfrutar da mesma promessa de proteção. Então, temos que estar confiantes na presença de Deus. No livro de Jó, no capítulo 35:10, receba um cântico durante a noite, de Jó, que o Senhor nos dá cânticos de vitória durante a noite. A palavra de Deus à noite é um símbolo de luta, de provação, de tristeza, como está descrito lá no Salmo 77:6. Mas a noite não é só um símbolo, ela pode ser muito mais angustiante e tenebrosa. Mas a nossa confiança em Deus, ela tem que ser maior. Porque se o choro dura uma noite, a alegria ela vem de manhã. Então, os nossos maiores desafios durante a noite é estar sempre na presença de Deus. Por isso que nós devemos estar orando, a oração da meia-noite, a oração da madrugada. Para quê? Para que possamos ter intimidade com o Senhor. Meus queridos, a gente tem que entender que a noite, aqui na Bíblia, está falando de tempos turbulentos. Porque a noite é como se fosse o futuro, que nós não podemos ver. É como se fosse o amanhã, nós não podemos entender o que vai acontecer amanhã. É como se fosse escuro. Então a escuridão da noite é isso. E nós não devemos andar sobressaltado, assustado, porque a noite se aproxima. A palavra do Senhor declara que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15:6. Então, quando eu acredito em Deus, isso me é imputado também por justiça. Por quê? Porque se Abraão creu e foi, comigo também será. Se Abraão creu na palavra do Senhor, ele foi justificado pela fé. E durante momentos difíceis, durante momentos de lutas, Olha só, quando nós vamos para Daniel também passou por uma noite escura, turbulenta. Ele era um homem de Deus e de maneira simbólica, todos nós enfrentamos leões, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades, mas nós devemos ter bom ânimo. Às vezes a nossa dificuldade seja uma enfermidade, seja uma crise conjugal, seja uma crise financeira, e até mesmo na nossa área espiritual. Então todos nós passamos por isso. Aqui Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. E as pessoas que estavam ali ficaram com inveja, ficaram com ciúme. Por quê? Porque o rei queria fazer dele um primeiro-ministro, queria dar ele um cargo de confiança. E os outros, não querendo meter a mão na massa, achando que iam fazer alguma coisa, tramaram contra Daniel. Então, ele passou por aflições. Então, o que aconteceu? Ele foi jogado aonde? Na cova dos leões. E ele passou a noite na cova dos leões. Mas, você sabe a história. Quando foi no outro dia, ele saiu de lá ileso. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E quando o homem e uma mulher estão na presença de Deus, confiando em Deus, vivendo, sabe, pode vir a noite que vier, pode vir a turbulência que vier, pode vir a dificuldade que vier, ele vai estar sendo abençoado e protegido por Deus. Porque Deus, ele cuida até quando nós dormimos. O Salmo 127, escrito por Salomão, fala assim: inútil nos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Salmo 127, versículo 2. Então, meus queridos, aqui o Senhor diz que a vida vivida assim é inútil. Essa vida não é uma vida que Ele planejou para nós.
precisamos descansar a nossa alma e dormir no descanso do Senhor. A promessa do Pai é que nós seremos alimentados, seremos providos, Ele nos dá, até mesmo quando nós dormimos. Então, Deus, Ele é provedor, Deus é zeloso. E se nós estamos aliançados com Ele, com certeza Ele vai providenciar aquilo que está faltando para nós. E as noites não serão mais problema. Por quê? Porque o dia vem. A palavra de Deus diz que Jesus, ao subir no monte para orar, e lá de cima, ele viu seus discípulos lutando contra as ondas do mar, porque o vento era contrário. O Senhor então foi andando por sobre o mar para encontrá-los. E o Espírito Santo declara que era a 4ª vigília da noite, o momento mais escuro, mais tenebroso da noite. Foi quando Jesus foi até eles, e eles estavam ali remando, o vento era contrário. Olha só, Mateus capítulo 14, o versículo 22 até o 27, né? E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Olha só, Jesus compeliu, ou seja, que Jesus ele obrigou, ele deu uma ordem que vão e eles tiveram que ir, né? E aí, o que é que acontece? Jesus vê que eles estão ali na noite, o vento contrário, mas Deus está com ele. Na hora que eles menos esperam, Jesus chegou, na 4ª vigília da noite. Jesus é poderoso, Ele é o Senhor das coisas, Ele é o grande eu sou, por isso Ele fala, não tenha medo, né? No livro de Gênesis, lemos que no princípio Deus criou todas as coisas. Então houve tarde e manhã no primeiro dia. Se nós fôssemos falar, nós diríamos assim, e houve manhã, tarde e noite. Mas Deus começa um novo dia no escuro. Quando é meia-noite, um novo dia está começando. Se você não tiver um relógio, não saberá que entrou em um novo dia. Por quê? Porque ainda está escuro. E parece mesmo que às vezes 24 horas, né? Mas Deus ele começa um novo dia à noite, no escuro. Por quê? Porque Deus quer me ensinar e Deus quer te ensinar que Ele é o nosso provedor. Por isso, Deus escolheu começar o dia no escuro. Isto é simbólico para mostrar que Ele faz todas as coisas em nossa vida. É Ele que nos dá uma promessa, diz que entramos em um novo dia, num novo tempo. Então Deus, Ele é poderoso. Para nós pode até parecer diferente, pode até parecer que está tudo escuro lá fora, mas a verdade é que um novo dia já começou. E aí a gente pode pensar, mas não está acontecendo nada, o negócio não deu certo, minha saúde não melhorou, minha vida não mudou. É exatamente isso que é a fé. Ainda está escuro lá fora, podemos não ver os sinais agora, mas Deus já começou a preparação. E quando o sol vai subindo, aí vem a cura. Quando o sol vai subindo, aí o negócio começa a prosperar. Quando o sol vai subindo, você começa a sentir as benevolências de Deus em sua vida. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, não se desespere. A noite vai passar, né? O sol vai nascer um novo dia, vai nascer uma nova hora na sua vida, né? Tenha uma canção na meia-noite. Olha só, Paulo e Silas estavam presos. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando, louvando a Deus. E o que aconteceu? Quando eles estavam louvando a Deus, as cadeias se abriram e eles foram libertos, né? Então eles estavam sentados ali na masmorra, né? Acusados falsamente. E eles poderiam pensar, mas o que está acontecendo? Isso não é justo, né? Não estamos fazendo, né? E aí eles falam assim, mas Senhor, nós estamos fazendo a tua vontade. Mas à meia-noite, eles estavam o quê? Estavam cantando, estavam louvando, estavam dando graças a Deus. Por quê? Porque eles estavam dentro da vontade do Senhor. E eles foram libertos. Por fim, eu preciso dizer que Deus instituiu uma ordenança tanto para Israel quanto para a igreja.
tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Deus ele instituiu uma noite para ser lembrada, a noite da Páscoa. Foi naquela noite, quando o anjo da morte passava pelas casas, que eles comeram o cordeiro. O sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta e o cordeiro estava sobre a mesa. No Novo Testamento sabemos que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Essa passagem está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 25. O Senhor Jesus estava atravessando a noite escura, nos dias em que ele foi traído, que ele foi levado à cruz, Mas ele assim ensinou que nós devemos comer do pão, beber do cálice e saber que um dia ele vai voltar para nos buscar. E o partir do pão é lembrar que ele é o nosso Deus e que nós somos amados dele. E o beber do vinho é também celebrar que um dia nós estaremos nas bodas do Cordeiro para glorificar o nome dele. Por isso, meu querido, minha querida, nós estamos aqui contemplando Jesus Cristo em nossas vidas, sabendo que ele é o Senhor e Salvador, e a noite vai passar, e a tribulação vai passar, e o problema vai passar, as dificuldades vão passar quando Jesus voltar. E mesmo se ele não voltar agora, mas tudo isso vai passar quando você partir para a glória do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, peço que a tua palavra seja forte e eficaz, que nós possamos nos lembrar dos textos, ó Pai, e que também nós podemos estar entendendo que o Senhor disse que no mundo a gente ia ter aflições, íamos passar por noites tenebrosas, mas nós devemos ter sempre o bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, o Senhor também nos faz vencedor. Por isso eu abençoo a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que ele também possa ser abençoados para glorificar o teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.